Olá pessoal, aqui é o professor Ivan novamente. Nesse vídeo nós vamos trabalhar um pouco com as diferenciais, ou a diferencial, né? Antes de entrar no conceito de diferencial, vamos ver um pouquinho como é que funciona o acréscimo, né, ou os acréscimos em uma função. Né? Então vamos definir uma função f de x, né, y igual a f de x, que tem gráfico, né, dado por esse gráfico aqui, tá bom? Essa função ela tem uma variável dependente, que é a variável y, e a variável independente, que é a nossa variável x. Tá? Nós vamos definir um acréscimo em x, né, que vai ser denotado por ΔX, né, ou seja, uma variação. Né? O que é essa variação? Por exemplo, se eu pegar aqui e tiver a minha função, né, um f de x1, vai ser o valor da função no ponto x1, e para um valor x2 eu vou ter o valor da função, né, f de x2. Então esse ΔX vai ser justamente o acréscimo em x que eu vou de x1 até x2. Tá? Se a gente olhar aqui pelo gráfico, o x2 é esse tamanho aqui, né, que vai da origem até o ponto x2. E o tamanho x1 é da origem até o x1. Então se eu pegar o tamanho x2 e subtrair esse tamanho aqui, eu vou ficar justamente com esse tamanho aqui, que é a distância de x1 até x2. Então o nosso ΔX vai ser simplesmente x2 menos x1. Tá? Então esse é o acréscimo ΔX que eu faço aqui na minha variável x. Quando eu faço esse acréscimo, eu vou obter um respectivo acréscimo no valor da função, que está relacionado justamente com esse tamanho aqui. Por quê? Quando eu estou com o meu x em x1, eu vou ter o valor da função f de x1. Quando eu estou com o meu x em x2, eu vou ter o valor da função, que é f de x2. Tá? Então, se eu aumentar esse tanto aqui, o meu x, né, esse carinha aqui nós vamos chamar ele de ΔX, eu vou ter um aumento aqui em y, que nós vamos chamar de ΔY. Tá? Da mesma forma, nós podemos ver que o ΔY vai ser igual ao quê? Seguindo a mesma, né, analogia que a gente fez aqui no x, o f de x2 é da origem até o f de x2, e o f de x1 vai da origem até o f de x1. Então, o valor daqui até aqui, né, esse tamanho, eu vou conseguir fazendo o f de x2 menos o f de x1. Tá? Mas, né, o meu f de x2, né, ou no caso x2 aqui, ele pode ser escrito como x1 mais ΔX, né? Se eu pegar esse x1, ele está negativo, passa para cá mais. Fica x1 mais ΔX. E assim eu fico com o meu ΔY, sendo função apenas de x1 e de ΔX. Então eu vou ter f de x1 mais ΔX menos f de x1. Né? Se vocês lembrarem da definição de derivada, né, a parte de cima lá do limite é justamente isso daqui, né? f de x mais ΔX menos f de x. Aí a parte de baixo é o ΔX. Se a gente lembrar do triângulo retângulo que nós podemos fazer, o coeficiente angular, tangente de alfa, é igual a ΔY por ΔX, que nada mais é do que isso daqui. E a gente volta lá para o coeficiente angular, que é a definição da derivada no limite de ΔX tendendo a zero. Tá? Mas, deixando a definição de derivada para lá, a gente não vai trabalhar com coisas tão pequenas agora, na diferencial. Né? Nós temos aqui o ΔX, que vai ser a minha variação em x, e o meu ΔY, né, que vai ser a minha variação em y, tá certo? Bom, agora que nós já entendemos o que é esses acréscimos, agora nós vamos entrar, né, no conceito de diferencial propriamente dito. Diferencial, né? Nós vamos ter, né, uma função y igual a f de x, né, vamos fazer essa definiçãozinha aqui, né? Essa função ela é derivável, tá certo? E nós vamos definir também o ΔX como sendo um acréscimo de x. Beleza? O que nós vamos ter? Nós vamos ter a diferencial de x, que nós vamos chamar de dx, tá? E ele vai ser simplesmente o nosso ΔX. Isso aqui por definição, tá? Então essa definiçãozinha aqui. Então a diferencial em x é simplesmente o nosso ΔX. Tá? Agora, a nossa diferencial em y, nós vamos denotar ela por dy, nós vamos dizer que é um f' de x vezes o ΔX.
tá? Se vocês relembrarem, né, nós temos que dy dx é igual a f' dx. Então é como se fosse, né, entre aspas, pegar o dx daqui e passar para cá. Né? Na relação é exatamente isso que acontece. Tá certo? Então, isso daqui que é a nossa diferencial em y. Bom, quando que nós vamos usar essa diferencial aqui? Principalmente essa daqui que tem a derivada. Né? Vejam que para a gente calcular um dy, nós precisamos apenas da derivada da função vezes um ΔX qualquer. Lembrando que o ΔX é o próprio dx, tá, pessoal? Por isso que eu pus ΔX aqui e não dx. Em alguns casos, pode ser mais vantajoso a gente trabalhar com a aproximação dy do que trabalhar com o ΔY propriamente dito. Nesse caso aqui. Por quê? Aqui eu vou simplesmente pegar a derivada da função f e multiplicar pelo meu ΔX. Em alguns casos isso pode ser vantajoso. Tá? Mas como que fica essa aproximação? Né? Vou fazer um gráfico aqui para a gente poder visualizar bem certinho, né, um caso onde fica bem perceptível. Claro que aqui tem um pouco de, como é que eu posso dizer, é um pouco exagerado, né, essa diferença, tá? Mas é para a gente conseguir, né, notar bem certinho como que fica essa diferencial. Então nós vamos ter aqui o x1, né? Deixa eu pegar, achei que já está bom. Aqui nós vamos ter um x2, né? Bom, o x1, o x1 não, a derivada, ela é a reta tangente no ponto, né? Isso aqui eu exagerei demais. Vou fazer aqui mesmo. Temos uma reta tangente ao ponto x1, né, digamos que seja mais ou menos aqui, que vai dar a minha inclinação. Então essa daqui aqui nós temos um alfa, que é o coeficiente angular, e essa reta aqui é a reta tangente, tá? Vou chamar de t aqui da nossa função no ponto x1. Se nós observarmos nesse desenho aqui, deixa eu trocar a cor da caneta, esse pedaço aqui, né, que vai de x1 até do x2 é o nosso ΔX. Tá? Esse tamanho aqui, que vai daqui até aqui, tá, é o nosso ΔY. Né? Vai desde a base aqui, do ponto x1 até aqui em cima, né, que é o ponto x2 onde ele encosta a nossa função. O nosso dy, que a gente calcula pela nossa diferencial aqui, nesse caso, como eu disse para vocês, ele está bem exagerado, tá? Ele é essa distância aqui, ó, que vai desde a base aqui da nossa linha do ΔX até aqui em cima, onde encontra a nossa derivada. Né? Então esse carinha aqui em azul, que é o nosso dy. Eu fiz aqui um desenho bem exagerado para a gente ter uma noção que o dy ele vai se comportar como ΔY quando a gente estiver nas proximidades aqui do ponto x1. Se a gente fizer um distanciamento muito grande, ou seja, se ΔX for algo muito grande, nós não temos, né, a relação de dy com ΔY. Mas quando o meu ΔY, né, desculpa, o meu ΔX ele é pequeno, então nós podemos assemelhar, né, o nosso ΔY com o dy e aí fazer uso da nossa relação aqui da diferencial, tá certo? Então, essa é a representação geométrica, né, do nosso ΔY e dy, que a gente consegue ver bem. Por definição, o nosso ΔX é o nosso próprio dx, então a gente tem que tomar esse cuidado para não fazer, né, o uso de variações no x muito grandes, porque daí o ΔY pode fugir um pouco, né, da realidade aqui, na verdade, do dy. Né? Tá certo, pessoal? Então, isso é o assunto de diferencial que eu queria trabalhar com vocês. Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou encerrar aqui e na sequência vai ter algum vídeo com os exemplos dessa parte, tá certo? Espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.